Boa tarde, galera. E o Fazendo Barulho está aqui em Aracaju, Sergipe, na terra das araras e do caju. Estamos aqui com vários jovens lindíssimos que vamos falar hoje sobre vida de oração. Você que está em casa pode estar se perguntando, mas vida de oração, o que é rezar? Eu não sei rezar. E oração é algo muito simples, é algo como se relacionar com um amigo. Nós vamos descobrir hoje que você também pode ser um grande amigo de Deus. Então, nessa hora tem aquela musiquinha que dá um giro na roda geral, entendeu? Obrigado. Camila, para você, o que é relacionar-se com Deus? Para mim, se relacionar com Deus é um relacionamento de amizade, né? É como se eu estivesse com um amigo de verdade. É bem simples como eu me relaciono com ele. E diante de um amigo, expor tudo que eu tenho sem nenhuma timidez, sem nenhuma barreira, né? Assim, como é amizade, como toda amizade tem briga, tem reconciliação. Com você e Deus é mais ou menos assim também? Dependendo de como eu esteja, né? Às vezes eu chego para o Senhor, assim, na minha oração, com raiva, às vezes com um coração cheio de gratidão, né? Da maneira que eu chegar para Ele, Ele me acolhe. Ou triste, feliz, do jeito que eu estiver, Ele me acolhe. Eu aprendi a rezar com a minha mãe. Ela me ensinava toda noite através do sempre Pai Nosso. O Pai Nosso para mim era era o ensinamento para mim, né? De oração, que é o primeiro passo, né? Se relacionar com Deus que é Pai, através do Pai Nosso. E para mim era fantástico porque a gente sentava na cama, né? Ao redor assim dela e ela nos ensinava e fazia a gente repetir. Aprendi a rezar no grupo de oração, depois também de uma experiência. Mas isso foi se fincando no grupo de oração, na comunidade Shalom, né? Então, o meu pastor de grupo de oração, ele ia me conduzindo, ia me dizendo como rezar, como estar diante de Deus. Isso foi crescendo, né? A amizade com Deus. E eu só vou ser amigo de alguém se eu conhecesse alguém, né? Então, eu fui aprendendo a rezar e aprendendo a ser amigo de Deus e aprendendo a ser próximo de Deus. Você deve estar pensando assim, rapaz, será que vocês não podem me dar uma dica para começar a rezar assim? Eu fico meio disperso, às vezes eu olho para cima, daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa, né? Existem várias formas de rezar, mas aí quem pode aqui dar dica de oração? Quem se habilita a dar dica de oração aqui para quem está em casa? Olha ali, ó, jovem corajoso. Então, Diego, eu sempre esperei que alguém me dissesse assim, existe uma forma exata para poder se relacionar com Deus. Existe um método que eu vou seguir e vou conseguir me relacionar com Deus. Tentei isso muito, né? Descobri, vi que realmente não existe essa fórmula exata, esse caminho único para se encontrar com Deus. Existe o meu. E aí, descobrindo o meu caminho de se relacionar com Deus, que aí a gente vai aprendendo, né? Tem dias, claro, né? Sempre clamando ao Espírito, porque é aquele que enlaça o meu relacionamento com Deus. O louvor também me ajuda muito. A palavra de Deus, um bom livro de espiritualidade me ajuda muito a me encontrar com Deus. Eu aprendi que mais do que eu querer construir minha oração, estar com Deus é se relacionar, deixar Ele falar o que Ele quiser e eu também poder me relacionar da forma livre que Ele deseja que eu seja, sincero. Outra oração que eu descobri que me leva muito assim à contemplação é o terço, porque lá eu contemplo os mistérios da vida de Jesus. Com Nossa Senhora, ao lado de Nossa Senhora, eu olho para a vida de Jesus. Então eu também assim recomendo, né, que os jovens, que todo mundo possa aprofundar ainda mais essa oração do terço, que às vezes a gente acha que é mecânica, mas quando a gente faz a experiência, a gente vê que é uma contemplação profunda no mistério que é belo, que é a vida de Jesus. E falando em terço, quem aqui reza o terço? Graças a Deus, são muitos jovens que rezam o terço, mas eu vi na mão da Lana o terço. Você que reza o terço todos os dias? Todos os dias. Explique para nós mais ou menos assim, como é a oração do terço. Todos os dias eu vou rezando o terço, né? E a experiência que eu vou tendo é com Maria, assim, né? Realmente, né? O terço muito mariano. Quando Jesus diz, né, na cruz, filho, esta aí é a tua mãe, mãe, este agora é o teu filho, né? E essa é a experiência que eu vou tendo, de junto com Maria e contemplando a vida e o mistério é de Jesus, né? Olha, gente, eu peguei aqui emprestado o terço da Lana.
né? Sempre o terço, inclusive você que quer evangelizar, você pode fazer terços para os seus amigos, né? E também aprender a rezar. Então, nós rezamos primeiro o credo, depois nós rezamos o Pai Nosso, as 3 Ave-Marias em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aqui, ó, são os mistérios do terço, que sempre a gente começa com o Pai Nosso e depois as 10 Ave-Marias. E você pode também rezar o rosário, se você rezar todos os mistérios do terço, né, Diego? É mesmo, Tati. Eu tava até lembrando quando o Rodrigo falou que a mãe dele ensinou ele a rezar o Pai Nosso, e uma das coisas que eu aprendi desde muito pequeno foi a rezar o terço. Rezava o terço com a minha mãe e meu irmão dentro da rede. Inclusive teve até episódios que a rede rasgou, a gente caiu todo mundo no chão. Foi muito marcante assim, mas a oração do terço também em família, sempre desde criança, aprenda a rezar. Agora, o interessante de falar, vocês estão falando em oração, que é um relacionamento com Deus, mas como qualquer relacionamento com um amigo, ele vai nos transformando e vai nos tornando semelhante. Muitas coisas nós vamos pegando dos nossos amigos. A forma de falar, a forma de relacionar, algumas gírias que os nossos amigos têm, né? Até porque esse relacionamento que é de amor, né? A gente vai querendo se tornar igual, vai aprendendo e vai se deixando conhecer também. Quem aqui se deixou transformar pela oração, teve a experiência de ser transformado, depois de um tempo viu assim, eu não sou mais a mesma pessoa, depois que eu comecei a rezar? Para mim esse é o grande mistério, né, da vida de oração, né, desse relacionamento de amor, onde eu vou me relacionando com o meu amigo, né, e vou desejando me transformar, ser transformado por ele, né, querer me ser cada vez mais próximo, né, querer que cada vez mais eu seja mais parecido com ele, né, por encontrar nele a perfeição, querer também aos poucos, né, ser transformado por ele. Pois é, gente. E essa questão de se deixar transformar e deixar crescer na amizade também, a gente sabe que a gente acaba se tornando também amigo dos amigos deste grande amigo, né? Aprende a amar as pessoas que ele ama, né? Se é amigo de meu amigo, também é meu amigo, né? E isso faz a gente lembrar da oração de intercessão, que é exatamente a gente usar a oração não para favorecer a nós mesmos, assim, com interesse próprio, assim, nosso Senhor, pense aí em mim, abra aquela porta para mim, mas esse amor transbordar e pedir pelos outros que tanto necessitam, é a dica que eu dou para você. Vamos alargar a nossa oração. Tantas pessoas perto de nós estão precisando de oração, e quando você suplicar do fundo do coração, nosso Senhor com certeza vai lhe atender, porque o coração dele se derrete, Tati, quando seus filhos estão rezando uns pelos outros. Galera, e é isso aí. A vida de oração, ela torna a nossa vida muito mais colorida, muito mais divertida, cheia de sentido. E todos nós, com certeza você, tem aquele desejo de ter um relacionamento com Deus, tem aquele desejo de ler a palavra de Deus. Então não deixe para amanhã. Hoje mesmo, busque ter uma vida de oração, converse com alguém que reza, e aí aos poucos você vai aprendendo e você vai ver que a sua vida vai ter um novo sentido, uma nova vida realmente.